Pronto, estou iniciando aqui a gravação de novo. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Eu não estava olhando o chat, porque como eu uso duas telas, eu estava olhando a tela da apresentação, mas qualquer coisa vocês falem, que agora eu estou ouvindo vocês. Certo? Pronto. Então, vamos lá. A gente está falando sobre algoritmo de ordenação e a ideia é a gente visitar alguns algoritmos para nós entendermos a lógica deles. Né? O primeiro algoritmo que nós vimos foi o método da bolha. A gente já falou do método da bolha nas aulas anteriores. E a ideia dele é você fazer trocas e pares consecutivos de chaves não ordenadas. Quando existem mais pares não ordenados, o vetor está classificado. Eu não vou gastar tempo com a bolha, né? Mas é importante a gente entender que a bolha não é um bom método. Em geral, eu vou gastar, no pior caso, n vezes n menos 1 sobre 2, n ao quadrado menos n sobre 2. Te mostrou isso anteriormente, né? Em termos de comparações, então ela é de ordem quadrática. O que eu quero dizer com a bolha ser quadrática? Eu quero dizer que, como todo algoritmo quadrático, se o vetor dobrar o tamanho, eu gasto 4 vezes mais tempo. Se o vetor aumentar 10 vezes, eu gasto 100 vezes mais tempo. Tá claro, gente? Eu falo sobre isso. Hein? Pode dar um retorno, vocês estão me ouvindo? Tá claro. Certo. Outro método é a ordenação por inserção, onde a gente realiza a ordenação de cada um dos elementos em sua posição correta, já levando em conta os elementos já ordenados. Isso é similar a organizar cartas do baralho. O que é que eu quero dizer com similar a organizar cartas de baralho? Eu tenho os elementos ordenados, os elementos a ordenar. E aí a lógica é a seguinte: eu vou verificar elemento por elemento, se ele, ao fazer parte da parte ordenada, se ele vai estar na posição correta. Se não, eu coloco ele na posição correta. Vamos mostrar isso? Então, nosso vetor aqui é o 27, 12, 20, 37, 19, 17 e 15. Então, eu assumo inicialmente que eu tenho uma parte ordenada com vetor com uma posição somente, que é o 27. Ok? Quem eu quero colocar, gente? O 12. Onde é que aí eu comparo o 12 com o 27. 12 é menor que o 27 ou é maior que o 27? Menor. Isso significa que o 27 ele se desloca e o 12 ocupa essa posição. Certo, gente? Professor? Sim. Tá me ouvindo? Não é porque eu fiz a pergunta umas 20 vezes para você e, na verdade, você não estava escutando a gente. Tá. Mas é isso, porque nesse slide aí, você... Na verdade, não, assim, eu vejo que é uma ordenação que você está fazendo, mas não tem uma inserção de um novo elemento, porque o elemento 12 ele já aparece no vetor inicial. Na verdade, é o seguinte, ela é uma ordenação que a gente trata como se fosse uma inserção. O vetor inicial é esse cara, ele todo aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu assumo que tem uma parte ordenada. A parte ordenada é essa parte de roxo que ela vai crescendo, ok? E aí, quem é que eu vou colocar na parte ordenada? O segundo elemento do vetor, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto, depois o sétimo elemento do vetor. Você entendeu, Lídia? Por isso que o nome é como se a gente chama de inserção, que é como se a gente tivesse, na verdade, um vetor inicial pequeno e que a gente fosse inserir novos elementos a ele e aí ele fosse crescendo. Professor? Na verdade, na prática, no mundo real, o vetor já existe, só que ele está desordenado.
Você entendeu? Ah, sim, entendi. A questão era só que não havia uma inserção de novelamento, mas que ele vai organizando dessa forma meio escalonada, digamos assim. Exatamente. E a gente chama isso de inserção porque é como se fosse uma inserção de fato, mas não é uma inserção de fato. Pode ser tanto de forma crescente ou decrescente, isso é indiferente. Você pode fazer tanto de forma crescente como decrescente. Tem método Isso. das duas formas, mas a ideia basicamente é essa. Mas na inserção pode ser tanto crescente quanto decrescente. Outra coisa, Henrique está tentando falar e já tem uma meia hora que tá. Não está escutando ele, não. Professor, o senhor está me ouvindo? Tô sim. Pronto. Na etapa 2, eu fiquei com dúvida do seguinte. A gente vai comparar o 20. Compara o 20 com o 27. O 20 é menor que o 27. A gente passa ele para trás do 27. E aí eu preciso fazer uma comparação... Toma o lugar do 20. Certo. Aí eu comparo como 12. Certo. Dessa forma, eu entendo que a quantidade de passos vai ser menor do que o bubble sort. Mas no método de comparação, vai ser como se fosse um bubble sort, não é isso? É de certa forma. Porque o que eu penso é o seguinte, se eu tenho um vetor que ele tá inversamente escalonado, o último elemento ele vai ter que ser conferido, na última etapa, ele vai ter que ser conferido por todos os elementos do vetor. Só que não exatamente, porque esse método ele tem uma característica interessante. Que é o seguinte. Vou pegar esse exemplo aqui do 37. Está vendo aqui o 37, na etapa 3? Sim. O 37, eu comparo ele com o 27. Ele é menor que o 27? Não. Então ele já está na posição correta. Eu paro de fazer a comparação nele, eu não preciso seguir até o final. Porque se o resto está ordenado, entendi. Se ele não é menor que o 27, ele não vai ser menor que o 20 que o 12. Entendi. É como se fosse um bubble sort aprimorado. É como se fosse... Então, assim, quando o vetor ele já tem alguma ordenação, você usa isso como vantagem. Se eu tiver um vetor imenso, vamos dizer, se eu tenho um vetor com 1 milhão de posições e eu tenho 3 ou 4 que não estão ordenadas, ele vai ser muito eficiente. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor. Nesse caso, o vetor inicial ele está desordenado. Né? Só o 37, basicamente, que está no lugar certo. Nem o 37, porque depois ele corre. Se o vetor estiver completamente desordenado, ele é mais eficiente do que o bubble sort, mas ainda não é o mais eficiente, não é isso? Ele começa a ser eficiente quando você reduz o número de Se o vetor estiver completamente desordenado, ele não vai ser um método eficiente, por assim dizer. Mas ele com vetores com algum grau de ordenação, ele é um método eficiente. A gente vai ver outros métodos. Certo? Professor? Diga. Só para ver se eu entendi, no caso, ele vai como se fosse separar os vetores um elemento a elemento e meio que ele entende que o primeiro vetor é um vetor e ele vai inserir os outros elementos nesse vetor, né? Por isso que seria inserção, no caso. Porque ele vai inserir o da direita na esquerda, por isso que a gente né? chama isso de inserção. Valeu, Por isso professor. que a gente chama isso de inserção. Certo? Alguém mais tem alguma questão, alguma dúvida? Hein, gente? Ok.
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? O 27 já está na posição dele, a priori, né? Com um elemento só. 12 é menor que o 27? Não. 27 movimenta para cá, o 12 ocupa essa posição, que é a primeira posição. 20 é menor que o 27? Não. 27 se movimenta. 20 é menor que o 12? Não, 20 é menor que o 27? 27 se movimenta. 20 é menor que o 12? Não. 20 ocupa a posição que está aqui. 37 é menor que o 27? Não. Então, já está na posição correta. 19 é menor que o 37? Não. Então, 37 se movimenta. É menor que o 27? Não. 27 se movimenta. É menor que o 37? 37 se movimenta. É menor que o 27? 27 se movimenta. 19 é menor que o 20? 20 se movimenta. É menor que o 12? Não. Ocupa essa posição. 17. Menor que o 37? 37 se movimenta. Menor que o 27? 27 se movimenta. Menor que o 20? 20 se movimenta. Menor que o 19? 19 se movimenta. Menor que o 12? Não. Vai ficar 17, ocupa essa posição. 15. Menor que o 37? Não. 37 se movimenta. Menor que o 27? Não. 27 se movimenta. Menor que o 20? Não. 20 se movimenta. Menor que o 19? Não. 19 se movimenta. Menor que o 17? Não. 17 se movimenta. Menor que o 12? Acho que você está falando ao contrário, não? Opa, desculpa, eu falei ao contrário. Eu não estava entendendo nada aqui. Desculpa, eu falei ao contrário, Celina. 15 é menor que o 37? Sim, se movimenta. Menor que o 27? Se movimenta. Menor que o 20? Se movimenta o 20. Menor que o 19? Se movimenta. Menor que o 17? Não. Também se movimenta. Menor que o 12? Não. Então, o 15 vai ocupar essa posição. Não vai ocupar, o 12 não se movimenta, ele o 15 ocupa a posição. Quando eu parar de verificar que ele é menor, certo? Ele para e aí eu ocupo essa posição aí. Eu fico naquela posição. Certo? Como é que eu faço isso? Eu vou do segundo elemento até N e vou verificando. Digo que a chave é esse elemento e aí eu comparo essa chave com os elementos anteriores até o último. Enquanto eu verificar que a chave ela é menor que o elemento que eu estou comparando, eu vou deslocando os elementos. Quando eu achar isso não acontecer mais, eu achei o ponto de inserção da chave. Insiro a chave na posição correta. E eu vou fazer isso depois de igual a 2, igual a 3, igual a 4 até N. Quantas vezes eu faço isso, gente? No melhor caso, o vetor está todo ordenado, então você só vai comparar. Eu comparo o segundo com o primeiro, já vejo que eu estou na posição correta. Comparo o terceiro com o segundo, está na posição correta. Comparo o quarto com o terceiro, está na posição correta. Comparo o quinto com o quarto, na posição correta. Comparo N com N-1, está na posição correta, paro. Eu vou realizar N-1 interações. No pior caso, não, no melhor caso, quando o vetor está todo ordenado, é uma coisa linear. Eu vou só varrer o vetor para verificar que ele está todo ordenado. E no pior caso, eu vou comparar o segundo com o primeiro e vou deslocar, ok? Vou comparar o terceiro com o segundo, desloco o segundo, depois desloco o primeiro. Vou comparar o quarto com o terceiro, segundo e primeiro, e assim por diante. Então, eu vou fazer uma comparação, 2, 3, até N-1 comparações para cada posição do vetor. Quando eu somar tudo isso, vai dar N vezes N-1 sobre 2 comparações.
Então, quantas comparações eu vou fazer no pior caso? Na ordem de n ao quadrado. No caso médio, se eu for do pior caso, eu faço essa quantidade de vezes, mas no caso médio, eu não vou percorrer até o final do vetor, vou percorrer até a metade, tipicamente, para cada posição. A gente vai ter também alguma coisa que é na ordem de n ao quadrado. Então, o desempenho médio dele ele é quadrático. E aí, como a gente falou, um método quadrático ele não é bom. O que é que a inserção tem? Se a inserção é quadrática e o bubble sort é quadrático, qual é a vantagem da inserção, gente? Para os casos, os melhores casos, né? Os casos com menos erros no vetor. A vantagem da inserção é justamente que se o vetor está ordenado, eu tenho uma vantagem competitiva. Porque quando o vetor está ordenado, esse método ele é eficiente. Porque quando ele está ordenado, se ele está todo ordenado, ótimo, mas se ele tiver uma parte significativa dele ordenado, com muita ordenação, eu só vou ter que gastar algum esforço na parte não ordenada dele. Vocês conseguem perceber isso, gente? Sim. Agora, eu tenho uma dúvida sobre o que precede essa ordenação do vetor. Quando eu vou decidir qual algoritmo eu vou utilizar para fazer a ordenação, eu já sei os elementos do vetor e como é que eu vou saber quais elementos estão fora de posição? Não, você não sabe a priori. Aí isso pode depender assim do seu contexto. Imagine que você esteja trabalhando com algum tipo de problema que você está mantendo um vetor grande, mas que já foi ordenado previamente. Uhum. E aí, assim, ele pode ter algumas desordenações, alguma coisa do Entendi. tipo. Mas numa situação que não seja assim, eu não vou saber dizer qual a diferença entre o bubble sort e o de inserção. Se eu não souber se o vetor já está ordenado, eu não posso dizer, por exemplo, que a inserção vai ter um desempenho diferente do bubble sort. Não. Entendi. Certo? Se você não souber assim, não tem como a gente dizer isso, por enquanto. Certo? Existe, Ok. só adiantando um pouco, existe algum vetor que seja indicado para esse tipo de coisa? Só para eu anotar aqui. Algum vetor de que forma? Que, por exemplo, eu recebi uma listagem de 100 alunos e eu não sei se esses alunos estão em ordem de matrícula, né? A matrícula começando de 1 a 100. Se existe algum vetor que, mesmo sem eu saber se existe essa ordenação, ele é o que eu deveria solicitar, é o que eu deveria utilizar. Se existe um vetor que seja mais indicado para um caso assim, que eu não sei a situação do vetor. Não, assim, se eu não sei a priori, eu vou ter que tentar usar algum método que outros métodos, né? Assim, gente, eu estou mostrando hoje a inserção e daqui a pouco eu vou mostrar a seleção. São métodos que ele tem duas especificidades. Eu falei das inserções, a seleção tem uma especificidade também, que ela é muito depende de como você armazena. Certo? Mas existem outros métodos mais eficientes. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Mais para frente, certo, gente? Se acalmem que a gente vai ver que tem coisas mais eficientes. Ok? Então, tem métodos mais eficientes. Alguma dúvida até agora?
Hein, gente? Professor, se esse método não é indicado para vetores com muitos elementos, qual seria o método? Então, você A vai... gente vai ver aqui ainda, existem métodos que não são da ordem quadrática. Que é o caso do Magic Sort e do Quick Sort. A gente vai falar sobre eles ainda. Ok? Ok. Então, é o que a gente falou. Se você não conhece, você tem que ir testando para saber o que é que presta, então. Falando de uma maneira bem vulgar, seria isso. Não, mas assim, a gente tem que conhecer as características dos métodos. Como eu conheço a característica desse, eu sei que ele é um método quadrático. E métodos quadráticos não são bons com vetores grandes. Se tiver alguma coisa que entre uma coisa quadrática e algo que seja menos que quadrático, escolha algo que seja menos que quadrático. Porque o quadrático ele vai escalar muito com vetores grandes. Entendeu? Professor, então, o caso quadrático é aquele que o grau de complexidade vai aumentar exponencialmente de acordo com a quantidade de elementos. Aí ele é bom para pouco, mas se for aumentando já fica inviável. É isso? Ele vai, assim, a ideia do método quadrático é o seguinte, ele vai escalar na seguinte ordem. Quando você aumentar você dobrar a entrada, o número de passos ele aumenta 4 vezes. A ideia do método quadrático são essas. Entendi, valeu. Então, professor, o quadrático serve para vetores pequenos. Não ficou muito claro esse negócio, não. Então, serve para quê mesmo? Desculpa falar dessa Não, o forma. método quadrático ele serve com vetores pequenos. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha aí, por exemplo, eu tenho um vetor com 10, 100 posições, alguma coisa desse tipo. É fácil a gente aplicar esse método e resolver isso dessa forma. O problema é que quando eu tiver um vetor com 1000 posições, se eu gastava com 100 posições alguns segundos, eu vou gastar 100 vezes mais com 1000 posições. Então, vamos dizer que eu gastava 10 segundos para ordenar 100 posições. Com 1000 posições, eu vou gastar 10.000 segundos. Aí você vai dizer, professor, eu gastava 100 segundos para ordenar... Não, gastava 10 segundos para ordenar 100 posições. Agora que eu quero ordenar 1000, 1000 é quanto? 100, 10 vezes 100. Eu vou gastar, então, 10 vezes mais. Então, se eu gastava 10 segundos, eu vou gastar 1000 segundos, vou gastar 100 segundos? Não, você vai gastar 100 vezes mais. 10 vezes 100 dá 1000 segundos. Mas assim, professor, 1000 segundos parece pouco, mas 1000 segundos, sabe quanto seria? Seria 16 minutos. Você consegue ver, olha, você gastou 10 segundos para fazer uma coisa. Você aumentou 10 vezes o tamanho da entrada. Agora você vai gastar 16 minutos. Vocês conseguem ver que quadrático não é bom quando as coisas aumentam? Consegue perceber isso? Consegui entender. Tem métodos mais eficientes e tem métodos menos eficientes. Porque Exatamente. Por enquanto, de maneira proporcional. Isso, entendi. Acho que eu entendi. por enquanto, a gente está aprendendo os menos eficientes. Certo? Mas são métodos usados. A gente usa inserção em alguns contextos. Certo? Ok.
Ok? Bem, na casa da ordenação por seleção, é uma coisa bastante intuitiva, que é o seguinte: eu pego o primeiro elemento, eu tento identificar qual é o menor elemento do vetor. Varro o vetor todo, identifico o menor elemento. Coloco na primeira posição. Troco, se o primeiro elemento, se o menor elemento for algum do meio, eu pego ele e troco com a primeira posição, ok? Então, a primeira posição está com o menor elemento. Aí eu vou agora varrer o vetor da segunda posição até o final. Identifico o menor elemento que sobrou agora. Troco para ficar na segunda posição. E assim por diante. Então, cada passo, o elemento de menor, eu posso fazer também decrescente, de maior, é selecionado e colocado na sua posição correta. Eu vou fazendo isso passo a passo. E aí eu vou classificando e ordenando o vetor. Certo? Ok? Então, eu vou fazendo uma varredura. Eu vou elemento por elemento. Certo? Então, como é que seria isso? Vetor inicial. 21, 27, 12, 20, 37, 19, 17 e 15. Eu vou criar uma variável chamada menor valor. E eu vou ver. Menor valor é 21. Depois eu comparo. Continua sendo 21? É. Não, agora é 12. Não, continua sendo 12. Então, menor valor é o 12, né, gente? Que estava na posição qual? Nessa terceira posição. Troco, então, de lugar. 12 com 21. Agora, o vetor que eu vou percorrer é esse aqui, do 27 ao 15. E aí eu vou verificar que o menor valor é o 15, que eu vou trocar de lugar com 27. Agora o vetor continua sendo do 21 ao 27. O menor é o 17, que eu vou trocar de lugar com 21. E eu vou fazendo isso sucessivamente até que eu chegue na penúltima posição. Porque quando eu cheguei na penúltima, a última é o maior elemento. Vocês entenderam isso? Entendi, professor. Esse parece ser um pouco mais otimizado do que o por inserção, né? Não sei. Não necessariamente. Ele tem uma coisa interessante que é o seguinte. Eu faço uma quantidade reduzida de trocas. Eu só vou fazer uma troca. Eu vou identificar quem é o menor elemento. Eu vou fazer atribuições. Mas eu só faço uma troca para cada posição do vetor. Nesse sentido, ele é otimizado. Seria uma PA de razão menos 1, então, esse vetor, não é isso, professor? Vai dar uma PA. Agora, por exemplo, ele não tem a vantagem que o outro tinha quando eu tinha um vetor todo ordenado. Ele vai continuar percorrendo para identificar quem é a menor posição de cada um, certo? Então, eu vou do primeiro elemento até o penúltimo, eu vou identificar quem é o menor, e aí eu vou percorrendo, e aí depois, no final, eu troco. Realizo uma troca por cada elemento do vetor. Onde é que isso é vantajoso? Onde é que isso é vantajoso? Isso é vantajoso, gente, se eu estiver num contexto em que mexer no vetor, o custo de fazer uma troca no vetor é grande. Então, imagine que o meu vetor, em vez de estar na memória, ele estivesse em disco. Se o meu vetor, em vez de estar na memória, ele estivesse em disco, isso seria custoso. Isso seria
isso seria algo que faria eu gastar algum tempo, certo? Professor, você fala isso por causa da velocidade de processamento do disco em relação à memória? Falo isso exatamente, porque eu disse que ele é muito mais lento. Então, se eu tiver um algoritmo como inserção ou bolha, eu faço muitas trocas ali. Mas nesse caso aqui, eu só faço uma troca para cada posição do vetor. Então, se o vetor tiver 1 milhão de posições, no máximo eu faço 1 milhão de trocas. Mas, em termos de comparações, que é só ler, e a velocidade de leitura ela é muito menor do que a de escrita num disco, eu vou fazer aquela mesma PA, N-1 comparações, N-2, 3, até uma comparação. Então, eu vou fazer, na verdade, N ao quadrado menos N sobre 2 comparações, número de comparações, ordem de N ao quadrado, mais eu vou fazer somente, no máximo, N trocas. Certo? Professor, essa questão dos algoritmos de busca, toda essa ciência que tem ao redor dessa computação de mais baixo nível, é algo que já está consolidado há muito tempo e não tem muito método novo reinventando a roda mais recente, ou tem isso daí? O senhor vê... Na verdade, é o seguinte, existem vários métodos de ordenação. De vez em quando aparece um método ou outro. O que não existe é um método que seja bom em tudo. Então, pelo menos todos que eu vi, quando ele é bom em alguma coisa, ele peca em alguma outra coisa. Certo? Então, isso é uma questão. A gente não tem um método que seja bom em todos. Eu estava pensando aqui, inteligência artificial, dava para poder criar um parâmetro. Será que não tem algo do tipo acontecendo agora? Para poder ela buscar um método de busca? Ou você acha que é algo mais humano? Porque a forma como você faz a busca é muito... Assim, as formas como se faz, elas são muito diretas, né? Você tem técnicas muito diretas. O que a gente não vai ter uma bala de prata. A gente não vai ter um método de busca que ele seja bom em todos os contextos. Quando ele for bom em alguma coisa, por exemplo, o método de seleção, eu só faço no máximo N trocas. Mas eu continuo fazendo até N ao quadrado comparações. O método da inserção, quando eu tenho vetores quase ordenados, eu faço muito poucas operações de comparações e trocas. Mas só nesse contexto. Então, todo método, tirando a bolha, eles tendem a ter algo melhor que o outro. Certo? Eu vou agora... eu vou deixar aqui para a gente vai analisar algoritmos recursivos. A gente já falou um pouco de algoritmos recursivos, não foi, gente? Quando a gente falou do fatorial, né? Que você usa a recursão como um método para poder realizar uma função, né? Então, a função fatorial a gente definiu, né? Fatorial de 0 é 1 e fatorial de n é n vezes fatorial de n menos 1. É uma definição matemática e a partir dessa definição matemática eu posso criar uma função fatorial recursiva e a gente mostrou como é que a gente resolveu esse fatorial recursivo que implica em uma função linear, nesse caso aqui específico. Certo? Eu vou tratar na próxima aula sobre achar recorrências em funções fatoriais,
ou em funções recursivas, certo? Eu vou tentar achar recorrências em funções recursivas. Em funções recursivas, eu tenho uma forma, né, que de problema que a gente tem problemas que a gente divide em partes menores, certo? E a gente vai tratando essas partes menores e depois a gente recombina, certo? Então, eu vou deixar para a gente falar isso com calma e propriedade na próxima aula, que vai falar que a gente vai mostrar o teorema mestre, aplicar ele já no domínio de busca binária recursiva e outros exemplos. E daí a gente vai entrar com o merge sort e com o quicksort, que são algoritmos mais eficientes que o algoritmo da bolha, que é da inserção, que o algoritmo da seleção, porque no caso médio deles, eles não são n ao quadrado, eles são n log de n, certo? Então, vou deixar para a gente tratar disso aí na próxima aula. Vocês conseguiram entender, gente, a diferença entre inserção e seleção? Sim. Em todo caso, em qualquer situação, o ordenamento bubble sort é o pior caso. A pior escolha do algoritmo. É a pior escolha do algoritmo. Né? Porque não tem nem o bubble, né? Mas o bubble, no pior caso, ele é o pior. Depois eu consigo mostrar isso aqui de uma certa forma. É porque o bubble, independente se for na melhor posição, na situação, na pior situação, na situação média e na melhor situação, ele sempre vai ser da ordem n ao quadrado. E o de inserção e o de seleção, eles não necessariamente são n ao quadrado, não é isso? Existem algumas situações que não são n ao quadrado. Existem casos específicos em que eles são mais eficientes. Mas os dois são n ao quadrado, E né? no caso da seleção, na verdade, não é nem o caso específico. A seleção, ela continua sendo n ao quadrado em termos de comparação, mas eu só faço n trocas. Então, ele ganha eficiência no número de trocas que eu faço. Ok, gente? Volte lá, Alan, o slide por seleção novamente. Os dois são de ordem quadrática, não é isso? Eles são de ordem quadrática. E se sendo os dois de ordem quadrática, tem um que pode ser tem mais tendência a ser de ordem quadrática, no caso, por isso que é pior? Não, eles são da mesma ordem quadrática. Teria uma diferença, não. Porque a diferença da seleção é que eu realizo só n trocas, porque eu só vou trocar o menor que eu identifiquei no vetor com a posição inicial. Aqui, o menor com a posição inicial, o menor com a posição inicial. O inicial, quando eu fiz a primeira iteração, aí o inicial passa a ser o segundo em diante. Depois do terceiro em diante, depois do quarto em diante, ok? Então a eficiência no caso vai estar porque o pivô já está preso já na primeira ordem. Exatamente. Exatamente. Ok, gente? Tá claro aí, pessoal? Não entendi. Só para ver, assim, porque eu tinha achado que era diferente. Só para confirmar, tanto a inserção quanto a seleção, eles podem variar a ordem de grandeza, digamos assim, a depender da entrada. A inserção, se tiver um sim. vetor todo ordenado, ele vai realizar somente uma interação, vai resolver tudo em n passos. Pronto. A inserção. No pior caso dele, é da ordem de n ao quadrado. E se eu tiver um vetor com poucos elementos desordenados, ele vai tender a ser muito mais próximo de n do que de n ao quadrado, a inserção. A seleção, eu vou realizar de qualquer forma n ao quadrado passos de comparação, porque ele sempre compara todo mundo para identificar o menor. Ok? A seleção.
mas eu faço só N trocas. Eu só troco elementos uma vez em cada interação, em cada etapa. Então, ele tem esse diferencial que se eu tiver, por exemplo, com um vetor dentro de um disco, onde realizar trocas no disco é custoso, ler não é tão custoso como realizar as trocas, eu usaria a seleção, por exemplo, que ele é mais eficiente nesse contexto. Entendi. Então, se eu te fizesse que organizar esses três tipos de algoritmos que você passou de pior para melhor, seria o bubble, a seleção e a inserção. O bubble como pior. Agora, a seleção e inserção, eu acho que depende muito do contexto. Por exemplo, eu digo que a inserção ela é boa com vetores quase ordenados e a seleção ela é boa quando você quer ter um número pequeno de trocas, porque há um custo grande em fazer troca no vetor. O custo de trocar elementos no vetor é muito grande. Então, nesses contextos, a seleção é melhor do que a inserção. Mas vem cá, Alan. Nesses contextos, nem de quase ordenado, nem um contexto que troca é muito custoso, tanto inserção quanto seleção são mais ou menos comparáveis. Mas vem cá, você acabou de dizer, você não falou anteriormente que em vetores pequenos a inserção era eficiente e na ordenação é a mesma coisa, isso se repete em vetores pequenos. Vetores grandes... Em vetores pequenos, tanto a ordenação quanto a seleção são razoavelmente eficientes. Porque o número de passos é pequeno, mesmo sendo da ordem de n ao quadrado, eu não cresço muito nisso. Agora, quando a gente for trabalhar com vetores muito maiores, a gente vai ver que usar a seleção, usar a inserção é ruim em comparação com outras possibilidades. Que possibilidades seriam essas? Quicksort, Mergesort, que a gente vai estudar. Existem outras. A gente vai falar do Quicksort e do Mergesort. Tá, peraí. E se os dois são um exemplo de vetores pequenos para os dois, aí qual seria o critério para escolher um ou outro? O contexto. Então, por exemplo, eu tenho um vetor, eu tenho o meu vetor tem pouca desordenação, está mais ou menos ordenado, eu escolheria inserção. Em outro, se isso não for algo que dê para você saber a priori, você pode usar seleção e inserção. Mas eu estou trabalhando em disco, e no disco fazer troca é muito custoso. Usa seleção, porque seleção você só faz N trocas. Você pode fazer N ao quadrado, comparação, mas você só faz N trocas. Certo? Está abstraindo na minha mente ainda, mas esse negócio é meio confuso. Professor, uma operação de troca geralmente vai gastar umas três operações, no caso. Acho que eu usei o termo errado, porque vai mandar para uma posição, ou tipo, mandar para o auxiliar, depois mandar para o tal, mandar auxiliar para o outro, né? Sim, sim. Mas assim, o que é que eu estou querendo dizer com esse negócio aí de custo, de troca? Porque assim, quando a gente fala em memória, eu falo, olha, os dados estão em memória RAM. Eu coloco o vetor na memória RAM. Eu não tenho muita diferença entre leitura e escrita, os tempos são muito pequenos. Mas se eu estiver falando, por exemplo, que está em um disco, se você colocar assim no Google, assim, você vai ver, olha, que um HD padrão, eu tenho 50 megabits de escrita e 120 megabits para leitura. Então, eu leio 2 vezes mais rápido do que eu escrevo. Então, já tem uma diferença significativa. Então, eu tenho um algoritmo que escreve pouco no disco, quando o vetor está guardado no disco, pode ser eficiente. Certo? Entendi, mas eu também acho que a maioria gostou mais da inserção. Eu também gostei mais da inserção de qualquer forma. Parece ser mais, não sei, parece ser mais interessante. Assim, em muitos métodos, linguagens de programação, elas implementam
inserção em alguns contextos, ou quick sort, porque o quick sort é um método mais eficiente do que a inserção. A gente vai falar dele daqui a pouco, certo? Mas, em geral, é o que a gente encontra. A gente encontra a inserção e o quick sort como métodos implementados. Ok? Bem, gente, vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida? Esse silêncio sepulcral aí. Para mim, tudo tranquilo, professor. Certo. Lídia, você que estava falando um pouco, como é que você está? Celiane, Iago. Professor, eu tô tranquilo. É só que esse Teams ele tem um delay horrível, tanto para conectar, ligar o microfone, ativar e desativar o microfone, quanto no chat. Mas tá tranquilo. É só uma coisa que na aula passada você começou a falar sobre o negócio de upperbound, de lowerbound, não sei nem se é assim que fala, mas aí você vai dar prosseguimento na próxima aula sobre isso? Ou... O que eu falei foi no sentido... passou muito rápido. Foi no sentido seguinte, que existem algoritmos que você vai encontrar, quando a gente está falando aqui, esse algoritmo é n ao quadrado, esse é n log de n, isso é o limite superior, que é do algoritmo. Mas existe um limite inferior, que ele é do problema. Então, por exemplo, o problema de ordenação, você não vai achar nenhum algoritmo, eu não conheço nenhum algoritmo que resolva o problema de ordenação num vetor de n posições com uma quantidade de passos que não seja pelo menos proporcional a n log de n. Certo? Seria um limite inferior. E aí a gente entender o limite inferior de cada problema é bom, porque muitas vezes a gente acha uma solução, a gente acha que pode otimizar a solução, a gente já está no limite inferior do problema. Certo? Nesses casos aqui, a gente nem está perto ainda do limite inferior do problema. A gente está com soluções que não são boas nos casos médios, no pior caso. Ok? Tranquilo, mas e eu aí gosto se você depois de puder falar desse aprofundar... problema de ordenação, porque ele é um problema que você tem várias soluções diferentes e você tem soluções que trazem formas de fazer diferenciadas. Certo? Pronto, tranquilo, professor, sem dúvida. Ok, gente? Ok. Ô, Alan, vem cá. Uma sugestão, por exemplo, os assuntos que você dá, essa parte teórica, por exemplo, não seria interessante o outro professor aplicar isso na aula? E mostrar essa parte teórica agora, eu estou fechando ela na próxima semana, né? Para a gente entrar acompanhar essa parte prática, né? Que ela teve um descasamento inicial. Mas agora ela vai ficar mais casada. Tá com descompasso aí mesmo. Tá. Eu estou atento a isso, a gente vai casar isso agora. Okay? É interessante, porque tá meio estranho, né? Mas a gente vai casar esse ponto agora, certo, gente? Ok.